Queria cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, agradecendo aqui a sua contribuição nesse debate, agradecer também ao senhor Cláudio Abramo pela contribuição e ao senhor Murilo Aragão. Senhor presidente, colegas senadores, em 2011, quando cheguei aqui na casa, a primeira iniciativa que tive foi de apresentar algumas propostas visando a reforma política. Eu venho, como muitos aqui, de um mundo fora do legislativo, do mundo do executivo, fui prefeito, governador, mas sempre numa relação muito forte com o parlamento e com o processo eleitoral brasileiro. E já cheguei aqui com um sentimento que o arranjo que temos da legislação, a democracia que conquistamos, o exercício dela ao longo desses anos, tem mostrado que o modelo que nós adotamos ele está com a validade vencida. Ele não atende mais. A eleição hoje no país, o que eu vou falar é grave, é sinônimo de suspeição. E isso é o pior que nós podemos ter. Quando Lúcio Costa planejou Brasília e o grande Oscar Niemeyer estabeleceu a Praça dos Três Poderes, não é diminuindo um poder ou aumentando outro, mas ele colocou o Congresso mais à frente, mais ao alto. E um pouco mais atrás, à esquerda, o Executivo, representado no Palácio do Planalto, e o Judiciário, compondo a Praça dos Três Poderes. Tem ali uma mensagem? Tem sim. Que democracia nós vamos construir se a essência dela, que é o parlamento, está sempre sob suspeição? Ou nós vamos fazer de conta que falar no ônibus, na rua, no botequim, no restaurante, que somos parlamentares, nos coloca um pouco no sentido de atrair a atenção de alguém, não, atrai a desconfiança de alguém. Logo, quem se apresenta como parlamentar, bem, deve ter alguma coisa por trás disso. Nós não podemos seguir com esse caminho. Nós não podemos levar adiante, no século XXI, essa história que é do século passado. E muito menos adotarmos para uma casa, como é o Senado Federal, aquilo que não é fato. Não é fato que aqui a grande maioria, a ampla maioria, são pessoas que têm dívida com a justiça. Não é verdade. Aqui tem pessoas que carregam uma história de vida, que querem transformar essa história de vida em ações concretas pelo país. Agora, isso não modifica o sentimento que o país começa a ter, e é crescente. O ministro Gilmar colocou uma série de pontos, os colaboradores desse debate também, mas eu queria aqui falar de uma das proposições que fiz, que ela fixa limite de gasto na campanha, cumprindo a lei, para quem se candidata. Nós conseguimos estabelecer na legislação limite de quem doa, seja uma empresa privada, seja o eleitor, mas não para quem gasta. Esse é um dos problemas sérios. Se nós temos que... Tem vários aspectos, mas a influência do poder econômico nas eleições passou de qualquer limite. O ministro fez citação da presidenta, da conta da presidenta Dilma, 80 milhões com marqueteiro, não é diferente da conta do candidato Aécio Neves, não é diferente de outros. Eu tenho alguns números aqui. Os números estão crescendo numa escala exponencial. A eleição presidencial de 2000, ministro, a eleição presidencial de 2000 oficial custou 94 milhões no país, a de 2000. Quando chegamos em 2010, já foram 590 milhões. E em 2014, 1 bilhão. O custo total das eleições em 2010, aí total no país, foram 3 bilhões. Em 2014, 5 bilhões. Isso são dados oficiais. Todos nós sabemos que
se for levantado, tem uma outra parcela de recursos envolvidos na eleição não contabilizados, para usar um termo que agora faz parte do linguajar político. Então, eu apresentei uma proposição, e essa proposição, quando analisada na Comissão de Constituição e Justiça, foi, pelos meus colegas, foi tida como inconstitucional, que eu estabelecia limites de gasto para os candidatos e, numa tese que o ministro Toffoli defende, que a OAB defende, eu também apresentava uma propositura de estabelecendo a proibição de doação de pessoa jurídica e corrigindo uma falha que temos hoje, que estabelece percentual de doação para a pessoa física. E me parece que também é inconstitucional, porque nós vamos ter indivíduos de várias categorias. Quem tem patrimônio elevado pode dar uma doação elevada, e o cidadão que não tem um patrimônio elevado fica limitado. Com a ajuda do senador Eduardo Suplicy, eu fiz essas modificações. Com isso, o ministro Gilmar já colocou claramente que, com os desencontros que nós tivemos do Congresso não cumprindo seu papel de legislar e do Supremo procurando suprir, e aí não tem como fazer isso, não é competência dele fazer a reforma política, e nem tem as condições de fazê-la, nós partimos para uma situação que agravou ainda mais o país, que é o aumento do número de partidos. São 32 partidos registrados no TSE. 16 compõem o Senado e 28 compõem a Câmara. Se está difícil ser governo nesse país, montar base de apoio, está ficando difícil legislar também no país. É praticamente impossível fazer acordo com 28 líderes, como temos na Câmara. Então, está se agravando a situação para ser governo nesse país e para ser parte do parlamento, por conta dessa situação que nós criamos. Nós estamos perigosamente competindo com a Argentina nesse aspecto. A Argentina tem 70 partidos. O Brasil parece que está caminhando fortemente nesse rumo. 70 partidos. Quando nós temos outros exemplos de democracia que deixam bem claro que é impossível montar governo com a quantidade de partidos como esse. É impossível ter entendimento básico para fazer modificação na legislação com a quantidade de partidos que nós temos. Então, senhor presidente, eu queria aqui concluir. Eu estou apresentando uma proposta para ajudar no debate, uma proposta objetiva, fazendo uma reapresentação do meu propósito, do projeto que foi rejeitado na CCJ. Primeiro, cumprindo, inclusive, o que está na Constituição. A Constituição, no artigo 14, eu estou aqui com a Constituição na mão, no artigo 14, parágrafo 9º, ela fala que nós temos que garantir a normalidade e a legitimidade das eleições devem ser protegidas do abuso do poder econômico. Isso está escrito na Constituição, no artigo 14, parágrafo 9º. Veja bem, a normalidade e a legitimidade das eleições devem ser protegidas do abuso do poder econômico. E aí, o que nós temos hoje não é um abuso do poder econômico nas eleições, é uma afronta ao eleitor. Sem estabelecer limite de gasto, de doação, é impossível fiscalizar. Impossível. Então, o candidato hoje, ele apresenta um orçamento para o Tribunal Regional Eleitoral ou para o TSE e gasta quanto quiser, porque se aquele orçamento estourar, ele manda um outro documento dizendo que está ampliando o seu gasto e aí a fiscalização fica impossibilitada. Com limites de gastos por candidatos, com limites de gasto, com limite de doação, nós vamos ter a possibilidade da fiscalização. Meu propósito é, nas propostas que apresentei, Caixa 2 tem que ser crime. Isso tem que estar na base também da reforma política. Tipificar Caixa 2 como crime. Até hoje não fizemos. E essa proposta está tramitando aqui na casa. Já teve parecer de colegas, mas ainda não tivemos uma decisão. Então, eu queria, presidente, dizer que estou apresentando um projeto de lei, já apresentei, que estabelece modificação no artigo 23 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, a Lei das Eleições. O total de doações e contribuições de pessoas físicas em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais fica limitada. Estou apresentando algo que me parece que eu consegui captar aqui no debate, que é justo. R$10.000 o limite, porque não basta só dizer quanto por cento da pessoa ele pode doar de renda. R$10.000 o limite de doação. No caso de doações de contribuintes para candidatos, o valor de R$10.000, atualizados monetariamente a cada eleição, por meio de resolução, aí sim, do Tribunal Superior Eleitoral, sem exceder para não ter o laranja, o doador laranja, que é aquilo que o ministro Gilmar não quis pronunciar, mas é isso. Se eu estabeleço que cada cidadão pode doar R$10.000, alguém vai pôr R$10.000 na mão dele e ele vai doar e aquilo não está de acordo com sua renda. Então, estabelece um limite de até R$10.000, né? E que não comprometa mais que 10% da renda bruta do cidadão. Uma coisa tem que estar vinculada com a outra. No caso de doações e contribuições para partidos políticos, o valor, eu estou apresentando um valor de R$50.000 quando a doação for para partido político. O aporte dos recursos próprios do candidato, a sua campanha está sujeito aos limites estabelecidos, como já estava colocado aqui também. É vedado a partido e candidato receber direto ou indiretamente, e eu apresento minha proposta, de receber doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade ou qualquer espécie procedente de pessoa jurídica de direito público, interno ou externo, ou de direito privado. Bem, eu apresento essa proposta porque não acredito, não sou defensor, a princípio, do financiamento público exclusivo. As campanhas eleitorais, os partidos, as candidaturas já contam com recurso público. Acho que nós temos que estabelecer o regramento para as doações de pessoa física. E aí eu queria concluir, presidente, só fazendo aqui uma solicitação do ministro, ao ministro Gilmar Mendes. Eu não tenho dúvida que todos nós aqui, o país inteiro, gostaria, porque nós temos uma apreciação da ADIM, 4.650, que o ministro Gilmar pediu vistas, e se ele pudesse, ao longo da sua intervenção, fazer algum comentário, eu sei que o juiz fala nos autos, mas esse é um tema que é parte do debate que estamos fazendo. A OAB entrou com essa proposta de ADIM, que é muito parecida com o projeto que eu apresento, e já tivemos uma decisão, então, de parte do tribunal se manifestou. Salvo engano, nós tivemos já a manifestação do ministro Fux, seguida pelos ministros Joaquim Barbosa, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e o ministro Marco Aurélio. E o ministro Gilmar Mendes pediu vistas dessa matéria, que é uma matéria importante, que o Congresso hoje, o Senado debate, inclusive nessa sessão, que eu parabenizo o presidente Renan por tomar a iniciativa de trazer para a primeira sessão temática o tema que, para mim, é o mais importante do país hoje, que é o da reforma política, e gostaria de ter algum comentário por conta da importância que tem essa matéria, inclusive nesse momento que se discute Operação Lava Jato, que se discute financiamento ilegal de campanhas e de partidos políticos, porque o combate à corrupção do país hoje também se confunde com a discussão de financiamento ilegal de campanha política. Não tem como dissociar hoje o debate que todos nós esperamos que o Brasil aprofunde, que é do combate à corrupção, de uma reforma política, especialmente do combate ao abuso do poder econômico nas eleições. Muito obrigado.